Boa noite, maravilhosa! Quase boa noite, na verdade, né? Como vocês estão? Nessa live aqui, eu fiz especialmente pra você que ainda tem medo de mudar o seu valor nas suas mechas, que ainda cobra um valor muito pequeno nas suas mechas e não consegue passar para sua cliente o valor certo que você gostaria de cobrar. Tá bom? Fiz essa live de última hora mesmo, decidi passar para vocês um pouquinho desse conhecimento meu, de como eu consegui aumentar as minhas mechas, como eu consegui aumentar o meu faturamento na questão das mechas, fazendo toda essa metodologia, tá bom? Então eu vou explicar para vocês aqui rapidinho, tá? Rapidinho essa live, esses métodos que eu trouxe para o meu negócio, que deu super certo para me conseguir resultados como eu consigo hoje, tá bom? Quando eu comecei, eu quero que vocês entendam que não acontece da noite pro dia, tá? Eu quero que vocês entendam que nada acontece da noite pro dia, que você vai conseguir se posicionar e conseguir cobrar um valor mais alto a partir do momento que você também se vê merecedora daquilo. Hoje na caixinha de perguntas eu recebi uma pergunta assim: Li, como eu consigo cobrar um pouco mais nas mechas? Aí eu resolvi fazer essa live para bater esse papo com vocês. Então eu quero que vocês entendam, não acontece da noite pro dia. Tá? Eu digo por mim mesma, como quando eu comecei, quando eu iniciei, eu cobrava R$80 nas mechas. Então, o que mudou pra mim? Não somente as minhas técnicas, tá? A técnica é muito importante, porque se você não fazer uma melhoria das suas técnicas, não renovar as suas técnicas, não trazer técnicas diferenciadas, a sua cliente não vai querer pagar por uma técnica super ultrapassada que ninguém usa mais, que ninguém utiliza mais, que ninguém faz mais, né? Então, eu vim trazer para vocês aqui essa metodologia para explicar realmente como eu fiz para poder aumentar, tá? Então, quando eu iniciei, eu cobrava em torno de R$80 nas mechas. Mas como eram as minhas mechas? Eram mechas comuns, mechas tradicionais que todo mundo fazia, tá? Mechas que qualquer pessoa fazia, não eram mechas personalizadas, não era uma mecha diferenciada, não era uma mecha que você olhava e você falava: nossa, que arte, que lindo, eu quero isso, tá? Era uma mecha super comum que todo mundo fazia. E se você trabalha com esse tipo de mecha, eu quero que você entendam que isso não vai atrair a sua cliente ideal, não vai atrair a sua cliente que procura o diferencial, não vai atrair a sua cliente que procura o especialista, o diferenciado, o cabeleireiro expert, porque hoje em dia as clientes estão muito criteriosas, elas procuram o diferencial, elas procuram um cabeleireiro que as outras mulheres, as outras pessoas vão ficar invejadas de fazer o cabelo com ela, tá? Então na época eu cobrava R$80, fazia uma técnica super ultrapassada, super comum, que todo mundo fazia, e eu não conseguia aumentar. Eu tinha um medo tremendo de aumentar as minhas mechas, porque na minha cabeça eu achava que se eu aumentasse só o preço, elas não queriam fazer, porque elas choravam por R$80, não é verdade? Então, eu tinha uma noção, quando eu comecei a ter um pouco mais de percepção de preço e de valor, tá? O preço é o valor que vai ser cobrado no serviço. O valor é o que você vai agregar na vida dela. E aí onde está a chavinha da mudança. E aí onde está o que acontece de você poder cobrar o valor correto para seu cliente ideal. Você não deve vender para todo mundo. Você não deve jogar o seu serviço, mostrar o seu serviço e querer que todo mundo faça com você. Não. Você deve querer as clientes que irão pagar o seu valor, irão pagar o preço do seu serviço. E tá aí aonde entra o preço e o valor. O preço é o que ela irá pagar no final, mas o valor é o que você vai passar para ela de qualidade, o que você vai entregar de diferente. E quando eu comecei a entender que para mim poder aumentar o meu preço, eu também teria que aumentar o meu valor, para a percepção da minha cliente entender que eu estou aumentando o meu preço porque estou valorizando o meu trabalho. E como eu fiz isso?
eu comecei a colocar coisas diferenciadas, tá? Além do meu atendimento ser diferenciado, também comecei a me posicionar diferente, comecei a falar com mais firmeza e eu comecei também a mudar totalmente o meu modo de fazer as mechas. Desenvolvi uma técnica que conseguiria fazer muito mais rápido, tá? Um procedimento muito mais rápido, que eu conseguiria ter um controle maior na minha agenda. E com isso, eu conseguiria também atender mais clientes no dia e cobrar um pouco mais, tá? Porque eu quero que vocês entendam comigo aqui. Se você fosse em um salão que te atendesse muito bem, que conversasse com você, que fizesse uma avaliação antes, que tivesse um bom atendimento pelo WhatsApp, que te explicasse tudo o que ela irá fazer, que tivesse uma técnica atual, diferenciada, uma técnica atual, uma técnica diferenciada, uma técnica que se destaca, tudo uma junção. E esse cabeleireiro cobrasse R$400 na mecha. E tivesse outro que entregaria para você as mechas. Você chegaria lá, você perguntaria o preço, ele iria passar o preço. Você chegaria lá, passava o pó descolorante, deixava você lá de cantinho, depois deixava agindo, fazia o procedimento no lavatório, escovava e você ia embora. E ele cobrava 150. Isso aqui, eu quero que vocês entendam. Vão ter clientes que vão no de 150 e vão ter clientes que vão no de 400, tá? Então, não existe isso que todas vão em um só ou que todas vão no outro, tá? Então, vocês que têm que enxergar a diferença disso. Vocês que vão ter que enxergar qual cliente ideal que você quer nesse momento, qual você quer captar. A que você procura somente por preço ou a que você procura por valor, tá? Então essa é a diferença. E a partir do momento que você enxerga isso e consegue entender tudo isso, você vai trabalhando, você vai escalando todo o seu preço e junto o valor também, tá? Você nunca pode subir de uma vez e continuar no mesmo padrão que você tá, porque para sua cliente ela não vai conseguir enxergar que você está subindo a qualidade. Tem que ficar perceptível para ela, ela tem que entender o porquê que você fez aquela subida de preço, o porquê você teve alteração de preço. Porque se ela não entender, infelizmente, ela vai questionar o preço. Então, você tem que mostrar que você está subindo o preço para você também agregar mais valor no serviço. Isso serve para todos os tipos de serviço, tá? Todos os tipos de serviço no seu salão. Tudo que você vai subir o preço, você vai ter que agregar valor junto. Igual eu falo, valor não é somente a palavra valor, tá? Eu falo, são pequenos gestos, pequenas coisinhas que você vai implementando no seu atendimento, na sua técnica, no seu modo de trabalhar. São coisinhas pequenas que no olho da sua cliente, às vezes não é tão perceptível, mas às vezes no subconsciente dela, ela almeje. Ela tem que se sentir almejada por ser atendida por você. Ela tem que se sentir inspirada, ela tem que se sentir desejo em fazer com você. Por isso, você deve agregar não somente as coisas em si, mas também você mostrar para as pessoas o porquê o diferencial, qual é o diferencial, porque tem um diferencial. Então, você precisa mostrar qual é o seu diferencial, o porquê o seu preço é aquilo,
porque elas não vão entender. Demorou muito para mim entender isso, demorou muito. Então, quando você começa a entender isso, fica muito mais fácil para você enxergar onde você está errando, enxergar onde você está errando, enxergar onde você pode estar, às vezes, deixando de fazer algo por ela, tá? Então, existe uma grande diferença, tá? Eu quero que vocês olhem, vocês conseguem enxergar essa diferença. E não é tão difícil, tá? Chega a ser muito fácil entender. Porque você conseguindo meio que enxergar isso, fica muito mais fácil, tá? Então, é difícil. Mas, com o tempo, você vai escalando tanto o preço, tá? É difícil aumentar, é muito difícil. Eu relutei muito, eu relutava muito para querer aumentar o valor das minhas mechas. Para quem cobrava, começou a cobrar R$80. Foi difícil, tá? Começar a subir, começar a escalar o valor e começar a escalar, né? Então, quando você começa a aprender que antes mesmo de você conseguir cobrar o valor que você almeja, você vai ter primeiro que entender o que a sua cliente deseja, tá? Você tem que entender o que ela deseja. Não adianta, não é sobre cabelo, não é somente sobre cabelo. Você tem que tocar na ferida, tá? Você tem que mostrar para ela o porquê você vai resolver aquele problema. O porquê você é tão diferente, o porquê ela deve escolher você. Porque se ela não saber o porquê deve escolher você, o porquê você é o melhor, não tem como a gente saber adivinhando. Ninguém adivinha as coisas, ninguém é adivinho. Então você precisa demonstrar isso pra ela, tá? Mostre pra ela, fale pra ela. E atenda com qualidade, tá? É um ser humano na sua cadeira. Então, escute. Às vezes, você está atendendo até mesmo no modo automático. Aí, às vezes, você pensa assim, nossa, eu não consigo aumentar o valor do meu serviço. Mas você vai ver como você faz o seu atendimento, como você faz a sua venda pelo WhatsApp, como você faz a sua conversa, o seu diálogo, o seu ambiente de trabalho. Tudo isso agrega valor para você aumentar o seu valor do seu ticket. O que é ticket? O valor que você vai pagar no seu serviço, o valor que sua cliente irá pagar no seu serviço. Então você precisa entender que tudo isso, coisas mínimas, detalhes, contam muito, contam e muito no valor do seu trabalho. Eu mesmo, o que eu fiz para poder cobrar um valor que eu gostaria, e todos os anos eu faço reajuste, tá? O certo é todos os anos reajustar o valor da sua tabela. E como você vai fazer isso? Mudando algumas coisas que não estão dando certo, tá? Na época eu cobrava super barato, mas eu atendia grande quantidade. Então, a partir do momento que eu comecei a subir um pouco a minha qualidade de atendimento, a minha qualidade das minhas técnicas novas, técnicas renovadas, e ir mostrando para minha cliente que eu estava buscando conhecimento, que eu estava fazendo trabalhos diferenciados, e com isso elas vão tendo uma percepção e você vai conseguir escalando esse valor, tá? Você vai conseguir escalando o preço, tá? Também. Então, eu comecei a mudar o meu atendimento, mudar as minhas técnicas, comecei a postar as técnicas diferenciadas, estudava, comecei a realmente a focar no que eu queria que ela sentisse. Comecei a postar, comecei a mostrar o meu trabalho, mudei minha forma de vestir, mudei minha forma de falar, mudei totalmente a forma que eu atendia. Hoje eu tenho todo um protocolo até mesmo de atendimento e de agendamento,
porque eu criei todo esse protocolo, criei todo esse meu módulo de atendimento, meu método de atendimento voltado ao valor. A gente acaba esquecendo que a gente está aqui para servir. Nós devemos servir as nossas clientes. Imagina só, você se dar o seu melhor, se entregar de corpo e alma naquele atendimento e no final você ser pago por aquilo. Isso é gratificante. Isso é muito gratificante. Não salão chique. Eu estou falando de ambiente gostoso, um ambiente agradável para sua cliente. Ela precisa sentir sensações quando vai até você, ela precisa gostar da sua companhia. Você ser uma pessoa agradável, isso conta muito. Porque imagina você ficar 4 horas no procedimento com uma pessoa que não é agradável. Então, tente ser uma pessoa agradável para sua cliente. Escute ela, não fique mexendo no celular. Fale com ela. Ofereça um café, uma bolacha, uma água. Isso tudo é muito bom para o seu atendimento e você acaba deixando de lado isso. Acaba não entendendo que isso faz total diferença. Isso faz muita diferença no seu atendimento e no preço que você irá cobrar. Tudo mudou para eu poder cobrar o valor que eu cobro hoje. E além de tudo, mudou o meu atendimento, que é o principal de tudo. Porque se eu não tiver um bom atendimento, não há técnica nenhuma que irá me fazer captar e fidelizar o máximo de clientes possíveis. Porque imagina só, eu tenho uma técnica incrível. Uma técnica que eu consigo resultados extraordinários, com saúde no cabelo, que eu tenho feedbacks incríveis das minhas clientes. E eu talvez não atende tão bem. Imagina se eu tiver tudo isso e atender com excelência, atender muito bem a minha cliente. Isso não aumenta a percepção dela? Isso não faz ela querer fidelizar? Isso não acaba não fidelizando a sua cliente? Isso fideliza muito. A gente fideliza clientes, a gente consegue aumentar os nossos preços com experiências, tá? Com experiências. E depois que eu também fui mudando toda a minha técnica, passei por várias mudanças de técnicas, desde touca, blonde, papelote, passei por vários tipos de técnicas, vários. Mas o que eu mais me encontrei, mais me achei,
mais me vi naquela técnica, foi da onde mais eu me, como se diz a palavra, eu mais me encontrei mesmo e vi que aquilo ali era pra mim, eu vi que ele ia conseguir resultados incríveis. Foi a técnica do loiro descomplicado, que é a minha técnica que eu desenvolvi. É uma técnica fácil, rápido, que todo mundo consegue fazer. É uma técnica muito simplificada. Se você fizer tudinho, o passo a passo, aqui nesse perfil mesmo, eu tenho praticamente um curso para vocês aqui, todo um curso explicando sobre o método, sobre como eu faço, sobre tudo, sobre fundos de clareamento. Então, depois que eu escolhi toda essa minha metodologia, toda essa minha técnica, eu fui alinhando tudo para poder cobrar o valor que eu cobro hoje. Isso porque eu atendo numa cidade de apenas 10 mil habitantes. É uma cidade bem pequena, é uma cidade bem pequena mesmo. E mesmo assim, eu consigo cobrar um valor ótimo, excelente aqui. Consigo resultados incríveis e minha agenda está sempre cheia. Eu tenho qualidade de vida, eu tenho tempo para mim, eu consigo cobrar um valor ok. Mas por isso, antes disso, eu tive que fazer a escala. Eu tive que vir escalando passar por todo um processo, tá? Eu passei todo por um processo para me poder cobrar o valor que eu cobro hoje, me posicionar como eu posiciono hoje, e entender que eu não queria, eu não estava satisfeita com isso que eu estava vivendo, eu não estava satisfeita na onde eu estava, fazendo o que eu estava, então eu precisava mudar minha realidade. E eu mudei, mudando as minhas técnicas e juntando todo o meu atendimento bom que eu tenho, juntando toda essa experiência que eu gostaria de entregar para minha cliente. Quero que ela saia daqui leve, feliz, com o cabelo bonito, renovada, sabe, se sentindo bela. É isso que eu quero, que ela saia daqui sentindo isso. Então, por isso que eu falo pra vocês, não é impossível você aumentar. É difícil você se enxergar que você pode cobrar um valor a mais, você se ver que você pode cobrar um valor a mais. Só é difícil você enxergar isso e você entender que você deve, você pode cobrar a mais. Basta você entender que para você aumentar o seu preço, você também tem que aumentar a percepção de valor do seu cliente, tem que agregar, não somente subir o preço por subir e continuar na mesmice. Não, você tem que mostrar o seu diferencial, o porquê que você está subindo e para que você está subindo o valor. Tá bom? Então eu finalizo essa live para vocês aqui nessa quarta-feira, uma live bem rapidinho que eu vou deixar no feed para vocês assistirem também, tá bom? Espero que vocês gostem. Beijo!